Olá, pessoal. Até o ano de 2007, mais ou menos, a gente estudava auditoria para concursos, basicamente em relação à auditoria independente, auditoria privada independente, e eram poucas normas. A gente estudava NBCT 11, algumas instruções técnicas relacionadas a essas normas, e o pessoal vinha estudando com regularidade. Todo concurseiro que estava a ponto de passar em 2007, ele sabia muito bem auditoria independente, auditoria externa. Mas em 2007, a prova do TCU, né, em 2006 teve uma prova do TCU que foi montada pela ESAF, em 2007 uma prova do CESP. Essa prova de 2007 trouxe uma série de pedidos novos para os concurseiros em relação à auditoria governamental que ainda não eram comuns de serem cobrados. E isso, na época, trouxe uma correria para os concurseiros das áreas de controle e gestão, porque o pessoal não tinha a menor ideia do que era o COSO, o que era o IA, o que era o INTOSAI, tinham vagas ideias, a gente na época não tinha muito material para estudar, enfim. O que nós vamos estudar nesse vídeo agora são as normas de auditoria do INTOSAI, que é uma entidade internacional que congrega as entidades de fiscalização superiores dos países membros da ONU. Então, os países membros da ONU têm entidades de fiscalização superiores em relação à auditoria, ou melhor, ao controle externo da administração pública, e a INTOSAI faz essa consolidação, essa reunião de entidades de fiscalização superiores. Então vamos para os slides agora, que a gente vai ver uma parte teórica boa, falando sobre as normas do INTOSAI. Mais uma vez eu lembro, quando a gente trata de normas, no nosso caso aqui, não é para decorar, não precisa decorar. Se fosse para decorar, eu não precisava dar aula para vocês. Eu falava, decora tudo, que uma hora vocês vão acertar na prova. Mas o meu papel aqui é tentar facilitar a vida de vocês, por isso que a gente vai ter uma carga boa de slides tratando das normas, inclusive das ISAI, que são normas um pouco mais recentes, que passaram a ser cobradas a partir de 2015. Então vamos para o slide que a gente vai ver agora, a partir de agora, os objetivos dessa nossa aula. Primeiro objetivo, conhecer as principais características das normas de auditoria da INTOSAI. Principais características, eu tenho que conhecer. Já falei em outras oportunidades, eu tenho que conhecer bem o básico da minha matéria, do meu tema. Se eu conhecer bem o básico do meu tema, metade da prova eu já vou acertar, porque muitas questões vêm dos princípios. Então eu tenho que conhecer as principais características das normas de auditoria da INTOSAI, que eu digo mais uma vez para vocês que não é para decorar. E é lógico, resolver questões de concursos anteriores. Eu não vou ficar falando só de norma aqui, porque senão a fixação de aprendizagem de vocês vai ser muito pequena. Eu só aproveito para fazer um alerta. Durante os nossos estudos, nós temos vários momentos de resolução de exercícios. Então, quando eu estou estudando a matéria pela primeira vez, é óbvio que eu não vou querer fazer exercícios para me testar. Eu vou fazer exercícios para fixar a matéria. E o objetivo da nossa aula aqui é resolver questões para isso, para fixar a matéria, ok? Vão ser questões de concursos anteriores, principalmente do CESP, mas também questões inéditas sobre o tema. Então, dados os objetivos da nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre as normas da INTOSAI, da INTOSAI, enfim. O que é essa INTOSAI? O que é isso? Claudinei, tudo bem, o que é isso então? É um organismo internacional, autônomo, independente, apolítico, ou seja, não depende de ninguém, não vincula suas opiniões a ninguém e também não tem vinculação com política internacional, com a política nos países, que congrega as entidades de fiscalização superiores dos países membros da ONU. Vou anotar aqui rapidinho, porque senão daqui a pouco, professor, o que é EFS? Entidades de fiscalização superiores. Então, as EFS dos países membros da ONU. Eu vou colocar até em azul aqui que essas EFS estão relacionadas ao controle externo. Tranquilo?
Então vamos lá, o país faz parte da ONU, tem uma entidade de fiscalização superior, ela pode ser membro da Intosai. Aí vem a primeira pergunta, todos os tribunais de contas do país são membros da Intosai? Bom, de acordo com a definição da Intosai, a EFS é a entidade de fiscalização superior do controle externo do país. Então aqui nós estamos nos referindo ao conhecido Tribunal de Contas da União, ok? Então essa é a Intosai, é um organismo internacional. Normas a serem estudadas, os editais cobram que normas? Declaração de Lima, Código de Ética da Intosai e normas de auditoria da Intosai, incluindo as ISAI, que são normas um pouco mais recentes. Então, são basicamente um conjunto de normas que os editais cobram em relação às normas da Intosai. Declaração de Lima, vocês vão ver que é muito simples. Eu coloquei a Declaração de Lima quase toda no PDF, para vocês terem uma ideia, e recebi uma série de dúvidas no fórum e por e-mail perguntando, professor, eu só falou lá que ia comentar a Declaração de Lima, em qual aula que vai ser? Não, é naquela aula mesmo. Né? É um tópico da aula, é muito pequena. O Código de Ética da Intosai, que não vai trazer novidade nenhuma em relação a tudo que a gente já estudou até hoje. O pessoal que já estudou as normas do IA vão ver que tem muita coisa parecida, embora o IA seja relacionado à auditoria interna. Mas aqui tem muita coisa, é Código de Ética, então não tem muita novidade. E as normas de auditoria propriamente ditas, que em alguns editais um pouco mais antigos vinham como padrões de auditoria, mas nada mais são do que as normas de auditoria da Intosai, tudo bem? E mais recentemente as ISAI. O Código de Ética e as normas de auditoria se basearam na Declaração de Lima. Foram publicados em conjunto quem? O Código de Ética e as normas de auditoria, mas são documentos distintos. Só para o pessoal ter uma ideia aí, porque às vezes eu quero ver a lei seca, vai lá, busca no site, vai encontrar as normas, vai parecer que é uma coisa só, mas são normas distintas, tá bom? E são baseadas na Declaração de Lima. Então pronto, qual é a base normativa das normas da Intosai? A Declaração de Lima, resumindo. Pronto, Declaração de Lima. Representa o fundamento da auditoria no setor público. Então, qual é o fundamento da auditoria no setor público, das normas da Intosai? A nossa conhecida Declaração de Lima. Segundo essa Declaração de Lima, que é uma norma, qual é o objetivo do controle? O controle não é um fim em si, mas elemento de um sistema regulador que tem por finalidade assinalar os desvios relativos à norma e o desrespeito aos princípios da legalidade, da eficiência, da eficácia, da economia, da gestão das finanças públicas. Então vamos lá, desvios e o desrespeito. Aqui a gente pode se lembrar, a gente vai acabar se lembrando de alguns tipos de auditoria. Né? Se eu estou falando que é um desvio em relação à norma, eu já estou falando de legalidade, né? Do aspecto da legalidade. Desrespeito à eficiência, à eficácia, à economicidade. Eu estou falando aqui o quê? De auditoria operacional. Então, os tipos de auditoria no setor público. Para que se tome medidas corretivas, aponte responsabilidades, obtenha reparação ou tome medidas para dificultar a repetição. Então, temos aqui 4 itens. Vou colocar em azul. 4 itens. 1. Correção. Tomar medidas corretivas. Então, o objetivo do controle tomar medidas para corrigir. Além disso, tomar medidas para responsabilizar. Correção, responsabilização. Tranquilo? Além disso, reparação. E o item 4, vamos chamar aqui para seguir uma lógica, né, de prevenção. Então, sem mistério nenhum, a gente pode dizer aqui que o objetivo do controle, segundo a Declaração de Lima, é corrigir, responsabilizar
reparar e prevenir. Basicamente é isso. O quê? Os desvios relativos a quais atributos? Atributos de legalidade e de desempenho. Legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e assim por diante. Então vejam que, aí eu pergunto, preciso decorar isso aqui? Claro que não, né? Tá aqui, tá relativamente tranquilo da gente entender como é que é. O controle pode ser prévio ou posterior. Aí vem a pergunta, professor, existe o controle concomitante? Bom, o que está na Declaração de Lima é que eu tenho o controle prévio e o controle posterior à realização das operações financeiras ou administrativas. Então, de acordo com a Declaração de Lima, eu tenho dois momentos do controle, o prévio e o posterior. O controle posterior é indispensável para qualquer EFS. Veja, o controle posterior é indispensável, independentemente de um controle prévio. Ou seja, ainda que eu tenha um controle prévio, eu tenho que ter um controle posterior, porque segundo a Intosai, na Declaração de Lima, o controle posterior é indispensável. O exercício do controle prévio depende da situação legal, das circunstâncias e necessidades de cada país. Então, voltando, a Intosai congrega vários países, membros da ONU, várias EFS de vários países. Em alguns países, eu vou ter esse controle prévio mais acentuado. Em outros países, eu vou ter um controle posterior mais acentuado. E vou ter até países que têm um controle concomitante muito forte, embora não seja comentado aqui na Declaração de Lima, tá ok? Então é lógico também que se isso cair numa questão, a gente vai saber que isso depende de país para país. Controle interno e externo devem ser o mais independentes possível. A gente sabe muito bem que o controle interno faz parte da empresa, está dentro da organização, então está na organização. Então ele tem, é lógico, menos independência do que o externo. Agora, veja o que a Declaração de Lima está falando, que o controle interno deve ser o mais independente possível, funcional e organizacionalmente. Controle formal e controle de resultados. A gente pode lembrar aqui então, controle formal, controle formal em relação ao cumprimento das normas. Controle, ou seja, regularidade, legalidade, controle dos resultados em relação ao desempenho, a auditoria operacional. Tranquilo até aqui? Essas normas estão muito simples, estão muito fáceis, né? Os objetivos do controle das EFS, conformidade em relação ao formal, com as leis, regularidade, economia, eficiência e eficácia. Tem basicamente a mesma importância. Olha que informação relevante que a gente está trazendo aqui. Então, para a Intosai, tanto o controle formal quanto o controle de resultados têm a mesma importância, competindo a EFS, logicamente de cada país, estabelecer a importância relativa de cada um. Ou seja, cabe à EFS, no nosso caso o TCU, estabelecer a importância relativa entre a legalidade e o desempenho. Então é por isso que nós temos auditorias de regularidade e auditorias de desempenho, porque dependendo da importância relativa daquele momento, daquela atividade que vai ser auditada, o Tribunal de Contas pode se valer do controle formal ou do controle de resultados. É ele que vai decidir isso, tá ok? Independência das EFS. A independência das EFS, né, das entidades de fiscalização superiores, devem ser avaliadas em relação a 3 critérios, ou a 3 momentos. Uma independência em relação às instituições controladas. É por isso que nós costumamos dizer que o Tribunal de Contas não faz parte de nenhum dos poderes. Então nós sabemos que temos um poder executivo, um poder legislativo, um poder judiciário e temos ainda, essa é a tripartição de poderes de Montesquieu, mas tem ainda
didaticamente o nosso Ministério Público e o Tribunal de Contas, que não faz parte de nenhum dos poderes. Ah, mas eu li no livro, não sei o que, direito administrativo, que o Tribunal de Contas faz parte do poder legislativo. Não é corrente majoritária. Então a gente entende que aqui, ó, é totalmente separado, tá ok? Então não fazem parte o Tribunal de Contas não faz parte de nenhum dos poderes, até para ter essa independência em relação às instituições controladas. Segundo tipo de independência, a independência dos membros e dos quadros. Então, membros, os ministros do TCU, eles dependem de alguém para receber o salário deles, para se manterem trabalhando no Distrito Federal, no Tribunal de Contas, enfim, para se aposentarem, não, eles têm essa independência. E os quadros, os auditores do Tribunal de Contas, têm independência? Sim, são servidores concursados. São pessoas concursadas, realizaram concursos difíceis, que não dependem de ninguém. Como a maioria dos servidores, né, mas nesse caso, não dependem de ninguém para poder realizar suas atividades. E isso dá independência também para a EFS. E, além disso, independência financeira. Porque não adianta nada eu dar independência de todas as formas para uma entidade de fiscalização superior se eu não der recursos para ela trabalhar, né? Chega lá em março, o órgão de auditoria não tem recurso nem para fazer uma viagem com meia dúzia de auditores, como é que eu vou dizer que ele é independente, né? Ele não pode depender do poder executivo, do poder legislativo para poder utilizar seus recursos. Então ele tem que ter autonomia financeira orçamentária. Ok? Então essas são as esferas de independência que a Declaração de Lima considera em relação aos EFS. Relatórios: apresentar anualmente relatório de suas atividades ao Parlamento, o TCU faz isso, o TCU tem que apresentar relatórios ao Congresso Nacional. Deve apresentar de uma maneira objetiva e clara os fatos e as conclusões sobre esses fatos. Então deve apresentar fatos e conclusões, limitando-se ao essencial. Deve ter linguagem precisa e fácil de entender. Recebi uma dúvida dia desses, né, ontem, acho que eu respondi essa dúvida ontem, até num fórum de um dos nossos cursos, o aluno perguntando: professor, por um lado eu tenho que ter um texto técnico e por outro eu tenho que ter um texto simples, um texto fácil de entender. Mas é isso mesmo, como é um texto técnico, eu apresento um relatório como um texto técnico, eu tenho, logicamente, que usar uma linguagem técnica, desde que seja uma linguagem técnica que possa ser entendida por um leitor, por uma pessoa, um usuário que vá realizar a leitura desse relatório. E a pergunta até de outro aluno foi: mas quem são esses usuários? Os usuários, qualquer leitor que pegar um relatório de auditoria para ler, eu posso dizer que ele é um usuário, ele é um leitor. Ele está lendo o relatório. Ele teve interesse, qualquer cidadão que entrar no site do TCU e baixar um relatório, está demonstrando interesse naquilo, ele é considerado um usuário. Ele tem que entender, basicamente, o que está constando daquele relatório, tá ok? Código de ética da Intosai. Olha, vejam que nós terminamos a Declaração de Lima. Com poucas informações, nós já terminamos a Declaração de Lima. Agora a gente vai ver o Código de Ética. Aprovado em 1998, em Montevidéu, Uruguai, no 16º Congresso da Intosai, dirigido a todos os participantes do trabalho de auditoria. Então começou aqui o importante: todos os participantes. Cada EFS deve elaborar seu Código de Ética. Pessoal, aqui é muito importante. Cada EFS deve elaborar seu Código de Ética. Ah, mas todas elas devem seguir o Código de Ética da Intosai? Linhas gerais, sim. Mas ela deve elaborar o seu Código de Ética. Por quê? Lembre-se que nós estamos falando aqui, quando eu falo de Intosai, eu estou falando de uma entidade que congrega dezenas, centenas de países, de entidades fiscalizadoras superiores de países membros da ONU. Eu não posso pegar um Código de Ética e dizer: olha, para todo mundo vai ser o mesmo Código de Ética, porque eu tenho padrões diferentes de cultura, de economia, né, de nível socioeconômico-cultural em cada país, enfim. Cada EFS, e repito, isso é muito importante para a gente aqui, cada EFS deve elaborar seu Código de Ética,
tendo o Código de Ética da Intosai como fundamento. Conceitos-chave do Código de Ética. Então, são 4 conceitos. Iococo. Professor, eu uso outro mnemônico. Não tem problema. Não usar nenhum também não tem problema. Agora, o Código de Ética está relacionando 4 conceitos-chave. Se eu fosse marcar alguma coisa no meu PDF, eu marcaria conceito-chave, os 4, e daria um jeito de lembrar dos 4 quais são. Integridade, independência e objetividade, incluindo a imparcialidade, confidencialidade e competência profissional. Para ficar mais visual ainda, integridade, independência e objetividade, confidencialidade e competência profissional. Esses são os conceitos-chave do Código de Ética da Intosai. Tranquilo? Vamos ver cada um agora. Muito simples, se eu não estudar nada disso, ainda é capaz, né, eu como aluno, ainda é capaz de acertar. Porque, observem, vamos voltar um pouquinho aqui. Se eu perguntar aqui, qual é o principal conceito aqui do Código de Ética? Né, é ser competente, é guardar o sigilo, é ser objetivo ou é ser honesto? Bom, eu estou falando de ética. Se eu estou falando de ética, né, eu imagino que o mais importante aqui seja a integridade, porque eu posso ser competente, eu posso ser imparcial, eu posso ter confidencialidade, guardar sigilo, mas se eu não for íntegro, no meu Código de Ética não vai me servir para nada. Então a integridade é o valor central do Código de Ética do Intosai e pode ser medida em função do que é correto e justo. Exige dos auditores o cumprimento de normas de conduta, normas elevadas de conduta. Honradez, imparcialidade, integridade, como o próprio nome diz, e ajustamento aos princípios da objetividade e independência. A tomada de decisões de acordo com o interesse público. Olha só que lógico, né? Tomada de decisões de acordo com o interesse público. Se o auditor ficar na dúvida se ele está sendo íntegro ou não, basta ele se lembrar do interesse público. Se aquela decisão dele, aquela ação que ele for tomar estiver de acordo com o interesse público, eu posso dizer que ele está sendo íntegro. Então é uma grande pergunta que o auditor pode se fazer. Agora a gente mistura tudo aqui, ó, independência, objetividade e imparcialidade. Pessoal, quando eu falo em objetividade aqui, eu estou relacionando essa objetividade à imparcialidade. Não é só ser objetivo, eu fui direto ao assunto. Não, aqui eu estou querendo dizer que, olha, qual é o objetivo da auditoria? O objetivo da auditoria é fazer uma avaliação daquele fato, fazer uma avaliação daquela contratação, por exemplo. Ok, então eu vou atuar sobre esse objetivo. E não para... o meu objetivo é reprimir o gestor, o meu objetivo é condenar o gestor, o meu objetivo, enfim... a independência, a objetividade e a imparcialidade estão muito juntas no Código de Ética. A independência deve ser sempre aumentada, que não vai cair um negócio desse na prova, porque eu acho que é muito óbvio, né? Eu não posso aceitar a diminuição da independência. Ações dentro de um país que vão limitar a independência do Tribunal de Contas. Não deve ser afetada por interesses pessoais, o que também é claro. Próximo tópico, é muito importante. Não basta ser independente. É preciso parecer ser independente. Então vejam, não basta, eu sou independente, pode deixar que isso aqui não vai ter problema não. Vamos dar um exemplo absurdo aqui. O auditor, realizando um trabalho em determinada autarquia, recebe de presente do diretor-geral dessa autarquia um carro, um automóvel de R$200 mil de valor. Existe o carro desse valor, tá, pessoal? A gente está estudando para concurso, às vezes vê isso meio longe, mas existe. Então, o auditor recebe um carro de R$200 mil. Então, ainda que ele seja totalmente independente, imparcial, faça seu trabalho da forma mais correta possível, ele está parecendo ser independente? Ele parece ser independente? Primeira coisa que as pessoas vão dizer vai ser, opa, peraí, mas eu não posso confiar no relatório dele, porque se ele ganhou um carro de presente, né, provavelmente ele
não foi independente. Então não basta ser independente, eu tenho também que parecer ser independente. É por isso que a gente fala aqui, olha, aqui embaixo, ó, tá, manter neutralidade política, não aceitar presentes, evitar relações com auditados, enfim, uma série de comandos para evitar, para que eu possa parecer ser independente. Tudo isso para que eu mantenha a credibilidade da minha opinião como auditor. Tranquilo? Se houver interesse pessoal do auditor, logicamente ele não pode intervir. A objetividade e imparcialidade, principalmente nos relatórios, devem ser, principalmente nos relatórios que devem ser exatos, os relatórios vírgula, eu que não li, que devem ser exatos e objetivos com base somente nas evidências. Ou seja, eu tenho que atuar conforme as evidências da auditoria. Eu não posso chutar, eu não posso achar, eu não posso, com base numa atitude anterior do gestor, no ano anterior as contas dele estavam todas erradas, agora vão estar também. Não, eu tenho que atuar com base nas evidências daquele momento. Segredo profissional, sigilo, já vimos isso, não revelar informações obtidas para terceiros. E se for ordem judicial? Claro, a gente vai cumprir a ordem judicial. Se for determinação legal, também. Se for determinação profissional, também. Então, o sigilo profissional, logicamente, o segredo, a confidencialidade é a regra, mas é claro que essa regra traz uma série de exceções. Competência profissional. Não devem realizar, os auditores, né? Não devem realizar trabalhos para os quais não possuam a competência profissional necessária. Então, não devem realizar. Por exemplo, uma equipe de auditoria de 6 auditores e nessa equipe para auditar uma grande obra e dessa equipe eu tinha 3 engenheiros. E 3 com formações diversas, tinha um advogado, um contador, enfim, um economista. É possível, não tem problema nenhum, porque as equipes de auditoria são realmente multidisciplinares. Agora, eu tenho que ter pessoas naquela equipe com a competência específica para aquele trabalho. Vamos supor que nessa equipe de 6 auditores, sendo 3 engenheiros para auditar uma grande obra, uma grande usina hidrelétrica, por exemplo, construção de uma usina, os 3 auditores, naquele determinado momento, não possam participar. Então, 2 estão de férias, enfim, os 3 não vão participar, só poderiam participar 3 auditores, uma equipe mais reduzida, sendo que nenhum deles tem formação específica, ou tem conhecimento, a competência específica para esse caso. Aí a pergunta que vai cair na prova é o quê? Eles vão realizar de qualquer maneira? Não, não vão. Eles não devem realizar. Eles devem pedir apoio, comunicar os seus superiores, enfim, o que eles não podem fazer é um trabalho para o qual eles não possuam essa competência, porque senão eles vão perder de novo, credibilidade. Devem compreender os princípios e normas constitucionais, legais e institucionais. É lógico, né, pessoal? E está diretamente relacionada, né, competência profissional está diretamente relacionada ao desenvolvimento profissional. Também é claro. O auditor entra num órgão de auditoria com uma competência X. 20 anos depois, ele, com base no seu desenvolvimento profissional, ele já aumentou muito suas competências. Então, o auditor já realizou uma outra faculdade, ele já realizou uma série de cursos. Isso vai aumentando a competência dele para que ele possa cada vez mais participar de trabalhos específicos. Então, a competência profissional, dentro do Código de Ética, também é muito simples. Prosseguindo com as normas de auditoria da Intosai, nós já vimos a Declaração de Lima em outro vídeo, Código de Ética, e agora a gente vai ver as normas de auditoria propriamente ditas. Normas de auditoria da Intosai. São normas que se tratam de orientações para as entidades de fiscalização superiores dos países membros da ONU que fazem parte da Intosai. Então, essas normas são normas bastante simples porque têm por objetivo orientar. Orientar em relação a postulados básicos, orientar em relação a normas gerais de auditoria governamental, de auditoria externa e de normas profissionais. Orientar também em relação aos procedimentos na execução dessa auditoria externa governamental, auditoria do controle externo,
e é na elaboração dos relatórios. Então, o objetivo dessas normas não é esgotar esses temas, é simplesmente dar orientações gerais, já que cada norma, ou melhor, cada entidade de fiscalização superior vai ter a sua norma de auditoria. O TCU aqui, por exemplo, tem as suas normas de auditoria, suas NAT, né, as normas de auditoria do Tribunal de Contas da União. Então, essas normas vão ser bem específicas, né, em cada país, vão detalhar bem o trabalho do auditor. Aqui, nós vamos ter normas gerais de auditoria para orientar os membros da Intosai na elaboração de suas normas específicas. Tranquilo? Eu volto um pouquinho, né? Vamos aqui, ó, postulados básicos, objetivo de auxiliar os auditores a emitir, parecer e elaborar relatórios. Então, são linhas gerais de atuação, que são muito simples, logicamente, já que são gerais. Normas gerais e profissionais trazem requisitos para que o auditor e as entidades de fiscalização superiores, no nosso caso o Tribunal de Contas, possam desempenhar com competência e eficácia as tarefas a que se referem as normas. Normas de procedimentos na execução estabelecem critérios ou sistemas gerais para a atuação propriamente dita, para a execução. E as normas de elaboração de relatórios, não há regras para relatórios específicos, claro, cada entidade vai criar o seu relatório da maneira que atender melhor ao seu objetivo, e buscam auxiliar e não substituir o julgamento do auditor ao elaborar um parecer ou um relatório, ok? Primeiro capítulo, então, né, olha lá, capítulo 1, postulados básicos. As entidades de fiscalização superiores devem aplicar seus próprios critérios de julgamento às diversas situações que surjam no curso da auditoria. Essa informação é muito importante. Aplicar seus próprios critérios de julgamento. A gente costuma dizer que um auditor tem que ser independente, pelo menos em 3 momentos. No que vai auditar, ele decidiu o que ele vai auditar, a maneira como ele vai auditar, ou seja, os procedimentos que ele vai aplicar, as técnicas que ele vai utilizar, e na elaboração do seu relatório, né? Qual a conclusão que ele vai chegar. Isso aí também é o terceiro momento da independência dele. Então, a entidade de fiscalização superior, o Tribunal de Contas, deve aplicar seus próprios critérios de julgamento e não critérios de julgamento determinados por outros entes, por outras instituições. Mais um postulado básico. O maior grau de conscientização da sociedade torna evidente a necessidade de que pessoas ou entidades gestoras de recursos públicos cumpram sua obrigação de prestar contas, como também que esse processo seja adequado e funcione eficazmente. Quanto mais consciente a sociedade, mais importante a prestação de contas. Por quê? Porque essa sociedade vai cobrar cada vez mais uma prestação de contas daquele que está imbuído, ou melhor, está incumbido da gestão dos recursos públicos. Em certos casos, normas do setor privado podem ser aplicáveis ao setor público. Próximo, empresas públicas com finalidades comerciais também devem prestar contas ao Poder Legislativo. Então, um exemplo, uma empresa pública com finalidade comercial aqui no Brasil, a Caixa Econômica Federal, que é um banco, é claro que ela tem uma finalidade comercial, ela também deve prestar contas ao Poder Legislativo, logicamente de acordo com as normas da Intosai. Cada país, volto a dizer, vai elaborar suas normas específicas. E o escopo de atuação da fiscalização pública abrange as auditorias de regularidade e as operacionais ou de gestão. Na prática, pode haver superposição, ou seja, na prática, eu posso ter auditorias que observam aspectos tanto de auditoria de regularidade quanto de auditorias operacionais. Eu vou verificar legalidade e legitimidade, que eu já verifico nas auditorias de regularidade, mas também vou verificar nessa superposição critérios de auditoria operacional, como economicidade, eficácia, eficiência e assim por diante. Efetividade, assim por diante. Tranquilo? Essa informação aqui também é muito importante. Então tá aqui, auditorias de regularidade e auditorias operacionais ou de gestão. Esse aqui é o escopo da auditoria. O escopo. Então, qual é o escopo? O escopo é o que vai ser auditado, né? Qual é
a profundidade do que vai ser auditado. Num caso, nós verificamos as questões mais formais de legalidade e legitimidade. No outro, nós vamos verificar questões de desempenho, que são a eficiência, a eficácia, a economicidade, a efetividade, enfim. Tranquilo? Normas gerais, próximo capítulo. As normas de auditoria aplicáveis às EFS estabelecem políticas administrativas e procedimentos para. Então, essas normas estão dizendo o seguinte, olha, para você recrutar pessoal, você tem que seguir certos parâmetros. Aperfeiçoamento do pessoal também é importante. Aqui, em relação ao recrutamento, a gente já tem, porque o concurso público é a regra. O aperfeiçoamento e treinamento do pessoal também. Preparação de manuais, guias e instruções. Tudo que eu for falando aqui, a gente tenta se lembrar do Tribunal de Contas. Entrando no site do Tribunal de Contas, especificamente aqui no TCU, vai encontrar lá Manual de Auditoria Operacional, né? Instrução para utilização de amostragem, por exemplo, enfim. Aproveitar a formação técnica e experiência profissional de seus auditores. Como eu já falei aqui nessa aula, as equipes de auditoria são multidisciplinares, então eu preciso aproveitar ao máximo a formação técnica e a experiência dos meus auditores. Eu tenho auditor que toma posse num cargo público já com 20 anos de experiência em determinada área, em determinada empresa, em determinado órgão público. Eu tenho que aproveitar a experiência desse auditor. E identificar setores com carência de conhecimentos técnicos. Número suficiente de auditores e planejamento de supervisão para alcançar as metas. Tranquilo. Revisar a eficiência e a eficácia de suas normas e procedimentos internos. É só revisar normas. Então, essas são normas gerais que a Intosai apresenta para as entidades de fiscalização superiores. Normas gerais de auditoria também estabelecem, vamos lá, auditor e IFS devem ser independentes. Não tem novidade nenhuma do que a gente já viu até agora. A IFS deve evitar o conflito de interesse entre o auditor e a entidade auditada. Também já falamos nisso. Exemplo, um gestor de uma entidade que no ano seguinte se torna auditor e vai auditar aquela entidade. Ele pode ter um conflito de interesses, ele tem que evitar. O auditor e a EFS devem possuir a competência necessária, também nós já vimos isso. O auditor e a EFS devem agir com o devido zelo profissional. O que é zelo? É o cuidado, né? Cuidado ao observar as normas de auditoria. É importante que o auditor faça seu trabalho da forma mais cuidadosa possível. Mais uma vez, para que ele mantenha sua credibilidade. Normas de elaboração dos relatórios. Ao final de cada auditoria, o auditor vai elaborar um documento, que ele vai chamar de parecer ou de relatório. Parecer, o parecer técnico, o relatório de auditoria, enfim, o parecer é um relatório, expondo suas constatações, ou seja, o que ele constatou nesse trabalho. Deve ser independente, objetivo, imparcial e uma novidade aqui que a gente não falou até agora, construtivo. É muito importante que o relatório de auditoria seja construtivo. Por quê? Nós em auditoria gastamos muitos recursos para poder realizar um trabalho. Então a auditoria em si tem um custo. Então o Tribunal de Contas, a entidade de fiscalização superior, quando realiza um trabalho, ela tem um custo, ela coloca seus melhores auditores no trabalho, a hora de trabalho de um auditor é muito cara, enfim, ele não pode chegar no final, no relatório, só falar o que está errado e não apresentar as boas práticas, porque ele vai estar utilizando mal os recursos dele. Então o relatório também tem que ser construtivo. As entidades de fiscalização superiores decidem em última instância sobre as providências a serem tomadas com relação a práticas fraudulentas ou irregularidades graves constatadas pelos auditores. Então, decidem em última instância. Professor, mas e o Poder Judiciário? Bom, quando um Tribunal de Contas decide em relação ao julgamento das contas, que é uma atribuição dele, uma atribuição exclusiva do Tribunal de Contas, o Poder Judiciário não pode fazer a mudança desse julgamento, julgar pelo Tribunal de Contas. Por exemplo, uma
contas anuais julgadas como irregulares, desde que seja seguido o devido processo legal, tenha se dado ampla defesa, contraditória, aquela história toda, o Poder Judiciário não pode simplesmente pegar e desconstituir essa decisão e dizer, não, eu entendo que as contas são regulares. Então, nesse caso aqui, as AFS decidem em última instância. Eu posso até, decidem em última instância, nesse caso aqui, em relação a irregularidades graves constatadas pelos auditores. Então, o auditor constatou isso, apontou como uma irregularidade, como contas irregulares, e o Poder Judiciário não pode fazer essa mudança. Tá, ok? Essa é a regra, né, pessoal? Aí cada caso é julgado de acordo com o livre conhecimento do Poder Judiciário. Mas a regra é essa, as normas de auditoria do Intosai dizem isso, que a última instância nessa decisão é da EFS. E tipos de parecer, aqui é bem simples da gente lembrar, né, ainda mais o pessoal que estuda há mais tempo, é só a gente lembrar que isso aqui se parece muito com os tipos de parecer de auditoria independente antigos, que eram sem ressalva, com ressalvas, adverso e abstenção de opinião, ou negativa de opinião. Okay? Então, são tipos de parecer, mais uma vez, orientados pelas normas de auditoria da Intosai. Dependendo do país, dependendo do caso, a entidade de fiscalização superior não vai julgar dessa forma, não vai emitir esse tipo de parecer, tá ok? Prosseguindo, vamos dar agora um intervalo e daqui a pouco a gente começa os comentários das nossas questões.